composteiros e composteiras, eu sou a Vera Lemos, esse é o Mini Composteiros, nós somos do canal Ateliê das Minhocas. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, agradecer ao professor Jair pelo aquele conteúdo maravilhoso do vídeo anterior. E aí nós temos outra pergunta, outra situação que gostaríamos de levar até o professor Jair. Professor Jair, eu tenho uma situação, vem aqui comigo, Emanuele, vem cá. Deixa eu contar para o professor Jair a situação que a gente quer perguntar, quer ter aquela resposta maravilhosa. Professor Jair, tem um criador de minhoca que ele cria minhoca exatamente nessas caixas de isopor, certo? E ele usa essas caixas de isopor e tem uma altura de substrato de 20 centímetros. E nessas caixas ele coloca 1 litro de minhoca. Recentemente ele peneiroou o humus dele. E ele entrou em contato comigo porque ele levou um susto. O humus dele estava em uma temperatura de 40 graus. A minha dúvida é o seguinte, professor Jair. O que aconteceu, porque nós sabemos que o humus não reage. Olá, Vera Lemos, do canal Ateliê das Minhocas. É sempre uma grande satisfação poder colaborar com o seu canal. Dessa vez você trouxe uma pergunta bastante interessante, que é: um minhocultor encontrou na fase final, na fase de peneiramento, uma temperatura na faixa dos 40 graus. Isso é possível ou não? Vamos lembrar o seguinte, Vera, que o humus de minhoca, assim como o esterco bovino curtido e o composto produzido no campo, todos eles se caracterizam por serem adubos estabilizados. Só que vou colocar entre aspas, estabilizado por quê? Porque, mesmo assim, eles, quando aplicado ao solo ou em alguma lavoura, apresentam uma taxa média de decomposição que pode variar de 20% a 50% ao ano. Quer dizer, eles vão sofrer decomposição. E se sofrem decomposição, quer dizer o quê? Ocorre liberação de energia para o ambiente. Porém, vamos destacar que esta liberação de energia é muito pequena, comparando com o material fresco que você adiciona numa vermicomposteira. No caso do humus de minhoca produzido ou de um esterco bovino curtido, você deve lembrar o seguinte, que essa liberação de energia é pequena e se for numa vermicomposteira, mesmo que tenha tampa ou num canteiro que possua cobertura, não haverá aquecimento, porque a quantidade de energia é muito baixa, tá certo? Então, não vai aquecer. Mas vamos lembrar que o caso que você nos trouxe, o minhocultor encontrou uma temperatura na faixa de 40 graus. Isso é possível? A resposta é sim. Porém, normalmente está associada a uma falha técnica na condução do processo de vermicompostagem. Para responder melhor a questão, vamos lembrar o seguinte: qual é então o sistema de criação de minhocas no Brasil? Nós temos alimentação única, no qual o alimento ou o substrato é produzido separadamente. Depois de produzido, ele é transferido para a unidade de produção, que no caso pode ser um canteiro, e na sequência são colocadas as minhocas. O segundo caso, a alimentação é contínua. Você vai ter então uma cama que normalmente é humus de minhoca. Depois você tem a adição das minhocas e se faz a adição 2 vezes, 3 vezes ou uma vez por semana de material orgânico fresco e um material carbonáceo por cima. Porém, essa quantidade de matéria fresca que é colocada é uma camada fina, uma camada de no máximo 4, 5 centímetros. Consequentemente, não causará um aquecimento dentro da vermicomposteira ou se for no canteiro. Então não haverá um aquecimento. Dentro desse ambiente vai ter condições especiais
para que as minhocas possam sobreviver, trabalhar para fazer assim então a produção de humus. Com esse embasamento que nós fizemos, vamos agora interpretar a situação. O que pode ter acontecido para que, no ato do peneiramento, que já vai terminando o ciclo da vermicompostagem, por que pode ter havido aquecimento? Então, esse aquecimento significa, inicialmente, que tem material orgânico em decomposição, ou seja, o substrato, quando foi preparado, ele trouxe então ainda materiais frescos, materiais que iriam entrar em decomposição. Por isso que foram aquecendo dentro da unidade de produção, tendo uma parte estabilizada e outra parte em pleno processo de decomposição. Isso é que faz com que isso aconteça. Isso é falha técnica na hora de preparar o substrato. Outra situação que pode ter acontecido é o minhocultor ter acrescentado à sua unidade de produção uma quantidade de material fresco depois que o processo já tinha começado. Ou seja, lá pelos 25, 30 dias, ele colocou um material fresco. São essas duas possibilidades que podem gerar calor dentro da unidade de produção. E a terceira, e bem menos provável, é que esta unidade esteja, então, mantida em um ambiente que receba insolação, o que causaria bastante desconforto para as minhocas e poderia levá-las a fugir da unidade de produção ou até a morte, que é bem menos provável que tenha acontecido. Como esses casos podem acontecer, nós vamos fazer algumas sugestões para melhorar ou evitar esse tipo de problema. A primeira seria, então, observar se esse processo de aquecimento está acontecendo em todas as unidades de produção ou se é um caso isolado. Segundo, é confirmar se o substrato que você vai utilizar na unidade de produção está homogêneo, ou seja, todo ele passou pelo processo de pré-compostagem, ou seja, todo ele já aqueceu e ele está pronto para ser consumido pelas minhocas. Terceiro, se você trabalha com grandes quantidades de substrato, que pode ser a partir de uma vermicomposteira de 50 litros, uma caixa de isopor, ou um canteiro de alvenaria, ou uma caixa d'água, que você põe uma grande quantidade de substrato, é importante você colocar esse substrato e aguardar 2 até 3 dias para depois inocular as minhocas. Mas não esqueça, coloquei o material orgânico lá, o meu substrato, eu vou monitorar a temperatura, tirar a temperatura deste material para ter certeza de que não está ocorrendo aquecimento. Você fazendo tudo isso, você então terá um material que não irá aquecer no final do seu ciclo de produção de humus de minhoca. Espero ter então esclarecido as suas dúvidas, mas se você quer se aprofundar, quer aprender sobre vermicompostagem e minhocultura, aqui está uma dica fundamental para você. Este livro, Vermicompostagem e Minhocultura, Produtos, Derivados e Aplicações. Que se você estiver interessado, clique aqui no link abaixo e faça o contato pelo WhatsApp. Se você gostou das respostas que nós apresentamos, quer que a sua dúvida seja esclarecida, grave um vídeo para nós, deixando então a sua pergunta, que nós teremos então uma satisfação grande em poder atendê-lo. E
contribuir para o desenvolvimento da minhocultura. Mas aguarde um pouquinho antes de sair, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este conhecimento. Valeu, até o próximo vídeo.